Olá, tudo bem? Aqui é o professor Kleber que está falando e mais uma vez quero dar boas-vindas para por você ter escolhido fazer esse curso, né? A história dos pré-socráticos, né? O curso chama os pré-socráticos e a emergência da filosofia, como você está vendo aí na tela. E eu coloquei um subtítulo, a história da filosofia antiga, né? Porque ao estudar filosofia antiga, normalmente a gente começa pelos pré-socráticos, né? Nós precisamos entender o próprio desenvolvimento do pensamento filosófico, o nascimento da filosofia na Grécia, tem que começar pelos pré-socráticos, né? Pelo próprio testemunho pessoal que eu posso dar a partir assim da minha própria experiência, eu comecei estudando filosofia pelos pré-socráticos, né? Eu conto isso num podcast que eu tenho, mas me resumindo assim, o que eu posso dizer a vocês, um dia eu estava em casa, era uma época que eu estava estudando para vestibular. Na época não existia ainda filosofia no vestibular como tem hoje. E eu peguei um livro da História do Pensamento, que era da editora Abril. Por curiosidade, comecei a ler o volume um, comecei a ler a história, e daí comecei a ler a passagem, a ideia da mitologia, né, da visão cosmológica do mundo. E aí depois eu comecei a ler o nascimento dos filósofos pré-socráticos, a pergunta pelo fundamento das coisas, pelo fundamento da existência, da matéria, como as coisas funcionam, por que as coisas são o que são. Então aquelas coisas, aquela curiosidade que os gregos começaram a ter e na busca de uma causa, né, para o que as coisas são, porque como que as coisas mudavam, todas aquelas coisas que intrigavam eles, aquilo que me chamou a atenção e assim eu comecei a estudar filosofia e nunca mais parei, né? Praticamente isso faz um bom tempo já, praticamente faz 20 anos, em torno de 20 anos que isso aconteceu e até então nunca mais parei de estudar filosofia. Eu acredito que o estudo da filosofia, eu acredito que nós temos que iniciar pelo estudo dos pré-socráticos, né? Porque primeiro a gente entende o próprio nascimento da palavra filosofia e ao estudar também os pré-socráticos, a gente tem que estudar, entender o conceito de sabedoria também na Grécia Antiga. Porque o conceito de sabedoria que corre dos pré-socráticos, que está também no mundo antigo, que também vem de uma certa forma já na visão cosmológica dos poetas e na visão da mitologia grega, assim, em certo geral, como todos os outros povos, existe uma certa ideia de sabedoria por trás dessa visão cósmica do mundo. É, quando você estuda filosofia, é primordial você entender essa cultura da sabedoria antiga, né? E isso é importantíssimo para a gente compreender o desenvolvimento da filosofia também, porque a filosofia ela vai surgir no período da Grécia Antiga como um novo modo de sabedoria, né? Uma nova forma de compreender as coisas, né? E isso é o que a gente aprende ao estudar a filosofia. Então, esse curso tem por objetivo passar de uma forma didática, mas também não só informativa, mas tentando compreender aquilo que os filósofos, esses primeiros filósofos pré-socráticos queriam trazer para nós, né? O legado que eles nos deixaram, né? E qual é a relação da filosofia grega com a nossa própria história, né? Com a história do Ocidente, a história do que nós somos, do que cada um de nós é. Então, essa qual é a relação deles? Hoje nós estamos no século XXI, né? Como um período de tecnologia e modernidade. E nós somos ocidentais, né? Então, o que nos liga aos gregos, né? Eles fazem parte do nosso passado cultural, eles fazem parte do que nós somos, cada um de nós. Então, esse é o objetivo, é uma das propostas que eu tenho para estudar esse curso, né? E eu vou trazer aqui para vocês, assim, aquilo que é de melhor, assim, que eu compreendo. Tem muita coisa, muitos livros bons, mas eu centrei em alguns livros, assim, e eu quero trazer para vocês, assim, aquilo que
enxuto, assim, para a gente compreender mesmo, para dar uma base, para a gente construir uma ideia da história da filosofia, né? Então, eu preparei esse slide, assim, como uma forma de orientação. Depois também vai estar disponível nos recursos e vocês podem pegar isso daí, vai estar disponível para vocês o slide em forma de PDF, assim, para você poder ler e anotar também. Você pode anotar aquilo que eu falo, porque eu vou tentar sempre assim ler os slides, não muita informação, mas a partir dos pontos que eu coloco ali, a gente refletir a partir deles, não ficar preso a eles, né? Eu poderia simplesmente só ligar o vídeo e ir explicando a partir de algumas anotações que eu faço, mas eu preferi o que eu fiz? Eu peguei essas anotações e coloquei no slide. Então assim você pode compreender assim, anotando também e visualizando aquilo que eu estou falando, né? Mas nunca preso totalmente ao slide. Então esse é o nosso objetivo, tá certo? Então vamos lá, quais são os objetivos do curso em geral? Os objetivos gerais do curso. Deixa eu ampliar meu rosto aqui, colocar meu rosto na frente do rosto do Aristóteles, né? Assim vocês possam me ver melhor. Não que seja a melhor ideia, mas então vamos lá. Você tem aqui os objetivos do curso. Eu coloquei então dois objetivos assim gerais assim que a gente tem com ao estudar a história da filosofia grega nos seus primórdios, né? No seu nascimento, no seu berço, vamos dizer assim. Então, o primeiro objetivo que eu coloquei seria explicar a influência histórica dos gregos no desenvolvimento da filosofia e cultura ocidental, né? Então, não há como você estudar a filosofia em si sem passar pelos gregos, sem compreender a coisa como ela funciona, né? Isso faz parte de qualquer assim estudo da ciência em geral, né? Quando você vai estudar a ciência ou uma ciência, você tem que estudá-la nos primórdios, como foi pensado a primeira vez, como foi elaborado, né? Claro que nós vamos ver muitas coisas rudimentares ainda, muita coisa precária na questão da reflexão filosófica nos pré-socráticos, mas existe ali certas verdades profundas que eles tiveram intuições assim, que é uma coisa que me intriga até hoje, intriga a ciência também e gera uma certa inquietação, e essa inquietação deles se torna a minha inquietação, né, também. Essa é uma das coisas impressionantes quando você começa a estudar filosofia, quando você descobre que a filosofia ela mexe com a gente porque ela provoca o nosso pensamento. E foi isso que eu descobri quando eu comecei a estudar. Você começa a ver, foi uma coisa que eu descobri, quando eu comecei a ver que algumas perguntas que os filósofos levantavam, as inquietações que eles tinham, era alguma das inquietações também que eu tinha. Que, de uma certa forma, a gente pensa sobre isso. Sobre o universo, sobre o sentido das coisas. Então, são coisas que nos intrigam quando você estuda filosofia. Então, quando você descobre isso na filosofia, é como se uma chama interior começasse a arder dentro de você, na sua inteligência, que provoca a sua inteligência, bota a inteligência em ação. A inteligência entra em atividade e começa a questionar a si mesmo, a questionar as coisas e a pensar. Então, não há como você entender a influência, a história do Ocidente, sem a história da cultura ocidental. Tem um erro ali, tá faltando cultura ocidental, não, tá certo. E da filosofia sem você passar pelos gregos, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que a cultura ocidental ela se baseia em três grandes pilares culturais, que são a filosofia grega, né? O método da filosofia grega, o direito romano, né? Então, o legado que o Império Romano trouxe, e a cultura judaico-cristã também é um legado, né? Então, o cristianismo ele abarcou, de certa forma, essas três culturas, trouxe a moral judaico-cristã, né? A judaica,
E o cristianismo, ele tem uma moral que vai além do judaísmo, que acaba sendo universalista, né? A moral, assim, pensa o homem, a alma como a alma individual como criação de Deus e todos são iguais perante Deus na questão da alma. Então isso é uma característica do cristianismo que vai influenciar a cultura ocidental e vai trazer a ideia de humanidade, né? A ideia de direitos humanos está na base dessa moral cristã, tem como base a moral cristã. Então a cultura ocidental é englobado nisso daí. Então você, para entender quem você precisa, de uma certa forma, entender esses pilares. Não há como você ter uma compreensão de si mesmo, de uma certa forma, sem compreender também esse aspecto histórico. Às vezes, hoje as pessoas falam assim, eu quero... As pessoas buscam autoconhecimento, né? Então, existe essa busca do autoconhecimento. E então, o autoconhecimento se torna apenas uma coisa assim, mais a questão da interioridade, as emoções, aquela coisa. Mas há um certo conhecimento que faz parte também desse autoconhecimento, que nós somos seres biológicos, nós somos seres psíquicos, nós somos seres relacionais, nós temos uma história familiar, uma história dentro da cidade onde a gente nasce, dentro ali das heranças genéticas, as heranças, os capitais intelectuais que nós herdamos também da família, do meio entorno. Mas você pensar toda essa pequena célula que nós nascemos, a família, a cidade, o estado, né? Depois, se você vai ampliando por camadas, aí você tem, claro, o país que você nasce, nós nascemos, no caso do Brasil, e aí depois você tem também a questão da cultura ocidental. Nós também somos seres históricos. Nós estamos dentro de uma história, de um período histórico que é influenciado por outros períodos que são como rios que continuam fluindo e nos atingindo. Como igual quando você joga uma pedra na água e gera aquele efeito assim de ondas, né? Que a gente vê quando a gente faz isso num rio assim. A história funciona assim também. Existem coisas ainda, ondas, que ainda trazem o seu efeito e o seu impacto sobre nós sem nós termos consciência que isso acontece. E uma delas é esse aspecto da cultura ocidental, a influência da cultura grega, o legado que eles não deixou. Eles não deixaram um legado estético, artístico, eles criaram o teatro e isso até hoje nós temos, né? Então, não só o teatro, mas depois você tem o cinema, que é uma fotografia em movimento, mas de uma certa forma traz também uma mistura do teatro com a fotografia. Você tem a questão, a democracia, né? A questão da lei, da igualdade democrática. Isso são legados, e um dos legados da Grécia é a filosofia. E a compreensão da filosofia grega, ela enriquece tanto a nossa pessoa, a nossa personalidade, a nossa compreensão do mundo, que é uma coisa que você tem que provar por si mesmo, né? A experiência que você sente uma força integradora na sua personalidade, porque você se torna consciente, você torna-se consciente, né? Você torna consciente de si mesmo, da sua própria história, daquilo que você foi formado, sem saber, né? A influência da língua, por exemplo, nós temos a língua portuguesa, que de certa forma vem do latim, mas o quanto do grego está embutido também na nossa língua, né? Palavras que têm origem grega, né? E conceitos também, assim, nas profissões em geral, como a medicina, a política, claro, tem uma influência muito do jeito grego de fazer política, há uma certa influência. O conceito de cura, por exemplo, da alma, o conceito de terapia, é uma palavra grega que vem da palavra terapeia, o conceito de psíquico, que vem de psique, que é uma palavra grega, né? O conceito de política, que vem de polis, também é uma palavra origem grega. Então, assim, você tem quantas palavras nós usamos no dia a dia, nós usamos nas nossas conversas, nos nossos diálogos, e elas são por influências do pensamento grego. Então, é importantíssimo a gente entender isso, essa influência histórica. O segundo ponto que eu quero colocar do objetivo desse curso é examinar o valor filosófico do que
cada filósofo ensinou, né? Tentar compreender o que o filósofo ensinou, qual é o valor que ele nos passa. Muitas vezes, claro, as conclusões que eles nos trazem, porque eles estão ainda nos primórdios da filosofia, são conclusões até um tanto, às vezes, assim, bem rudimentares no aspecto científico e tudo mais, mas há um valor ali que você pode captar, não tanto a informação, a descoberta que eles trazem, às vezes é uma descoberta precária, mas a atividade filosófica do espírito deles, assim, uma coisa que os gregos nos ensinaram, que os primeiros filósofos nos ensinaram, né? Então vamos lá, vamos avançando aqui. Então, uma coisa que a gente tem que saber, né? Os primeiros filósofos, eles fizeram as perguntas fundamentais sobre os seres humanos e sua relação com o mundo. É claro que isso aconteceu em outras culturas, de uma certa forma, né? A gente pode dizer até que existiu filosofias, claro, existiu filosofias orientais, né? Sempre existe essa busca da sabedoria, de uma sabedoria eterna, uma sabedoria que esteja acima da visão humana. Claro, isso sempre existiu. O homem sempre compreendeu que nós percebemos que existe algo que está acima da nossa visão limitante, assim, do mundo, né? Visão humana. Mas os gregos, eles... Algo acontece ali que nunca aconteceu em nenhum lugar. E que é um fenômeno, assim, de certa forma, único na história. E os gregos começam a buscar essa compreensão do ser humano e da sua relação, né, com o mundo, né? Então, quer dizer, isso já... A gente já atrai essa concepção nesse primeiro ponto aqui, que eu estou falando, nesse slide, é já a relação até da política, né? Mas se a gente pensar mundo como um mundo criado, é um mundo natureza, ah, há uma a relação do ser humano com isso, com o cosmos, né? Estamos conectados, estamos ligados assim, biologicamente, biofisicamente, quimicamente. Então nós fazemos parte de uma ordem cósmica, né? De leis que nos ultrapassam, que vão além de nós, leis que nos transcendem, mas ao mesmo tempo são parte íntima de nós, tão íntima que é desconhecido de nós mesmos, né? Que são as leis mais íntimas da natureza, né? A química, as leis atômicas, as leis biológicas, biofísicas, bioenergéticas. Então, assim, e tudo nós estamos conectados com tudo, né? É impressionante como, por exemplo, quando você... São coisas que os gregos, os homens antigos, eu acho que pensavam a vida realmente como esse milagre, assim. Você pega um alimento e aquele alimento, alimentos bons, alimentos ruins, e alimentos bons, eles vão trazer um vigor, eles vão alterar o seu temperamento, a sua bilis, vai mexer com a sua personalidade, né? Tanto é que Hipócrates vai desenvolver a ideia da teoria dos temperamentos. Então, são coisas que importantes para a gente pensar, né? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, fica mais fácil para vocês me verem. E então, outro ponto, passado 2.600 anos, os filósofos ainda têm tentado respondê-las, essas perguntas. Algumas perguntas que eles colocaram, até hoje a ciência continua buscando, que é o fundamento, né, do universo. Qual é a origem do universo? Claro, você tem a explicação judaico-cristã, que é a ideia criacionista, né? E então daí você vai colocar, não, que então o que acontece é que Deus dá uma criação, né? E não deixa de ter todo um processo químico, como Deus foi criando todas as coisas. Então, qual é o fundamento da matéria que está por baixo de tudo, né? A substância primordial, né? Então, tem perguntas que os filósofos levantaram que até hoje ainda continuam se questionando. E assim começou o desenvolvimento da ciência, essa busca de compreender buscar responder essas perguntas, vamos dizer assim, né? Compreender o mundo em torno. Muitas das respostas que os próprios gregos forneceram ainda são viáveis hoje. Algumas que eles responderam, elas estão provavelmente coerentes, né? Depois foram aprofundadas. Por exemplo, a gente tem a teoria atômica de Demócrito e Leucipo, eles colocaram que
base da matéria é o átomo, né? Então, ou seja, pequenas partículas que se juntam e que se separam. Ou seja, é uma explicação, se você pensar que eles deram isso 2000 anos antes de Cristo, 2400 anos antes de Cristo, sem nenhum aparelho tecnológico de ajuda assim, para a investigação material desse processo, é tudo apenas pela especulação filosófica, pela observação, quer dizer, então você fala, meu Deus, como os caras chegaram nisso? Os caras deram um chute, assim. Então, são coisas assim que nos surpreendem, assim, algumas colocações, né? E, na verdade, em alguns casos, esses pensadores antigos vieram com respostas que são melhores do que foi oferecido pelos filósofos modernos, né? Então, quando você estuda a filosofia grega, isso a gente não vai entrar nesse curso, mas, por exemplo, você vai estudar Sócrates, Platão e Aristóteles, você tem certas reflexões que eles fizeram que são tão assim precisas, que são tão profundas e interessantes e tão abrangentes que superam explicações que depois os modernos vieram trazer. E que às vezes você fala assim, pô, mas esses modernos, eles não leram aqui o que o Aristóteles falou, o que o Platão pensou aqui. Então são coisas assim que acontecem quando você estuda filosofia, né? E isso é uma característica da natureza da história da filosofia, que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas eu vou explicar melhor isso. Mas é essa ideia de que não quer dizer que um filósofo que vem após o outro quer dizer que esse filósofo posterior compreendeu o anterior, né? Pode ser que tenha havido ali, tenha acontecido um esquecimento, uma falta de atenção, de prestar atenção naquelas reflexões que foram trazidas. Então, são esses pontos aqui que eu quero trazer e já já a gente continua, ok?